O que pode acontecer se eu não retirar o cisto pilonidal? Essa pergunta pode parecer simples, gente, mas tem várias camadas aí que a gente precisa abordar. Então vamos dar uma olhada nisso. O que pode acontecer se você não operar ou não retirar o cisto pilonidal? Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembre de se inscrever no canal e, gente, curte o vídeo, não custa nada, isso ajuda o algoritmo do YouTube a sugerir esse vídeo para mais pessoas que precisam. Por que eu falei que existem várias camadas aí nessa pergunta? Porque, gente, a pergunta é, o que acontece se eu não retirar o cisto pilonidal? Mas será que precisa retirar? Operar significa retirar o cisto? A cirurgia tem que ser aquela cirurgia aberta que todo mundo tem medo? Vamos dar uma olhada em tudo isso. Primeiramente, o que é o cisto pilonidal? Cisto pilonidal é uma cavidade que vai se formar na região entre as nádegas, abaixo das costas e acima da região do ânus. Vão formando pequenos orifícios ali naquela pele, bem no meio mesmo, e por baixo desses orifícios tem uma cavidade, tem um espaço ali que muitas vezes vai estar preenchido por pelos e também alguns tecidos ali, secreção, entre outras coisas que podem acontecer e estar presentes ali. Por que eu falei que pode estar presente pelo? Porque nem sempre o cisto pilonidal tem pelo dentro. O desenvolvimento do cisto, atualmente se acredita que ele é adquirido, ou seja, ele não vem de nascença e ele tem a participação dos pelos. Só que o pelo pode entrar, ajudar a desenvolver aquele processo, mas dentro do cisto, depois de algum tempo, pode não ter pelo. E pode, logicamente, né, gente, ter algum tipo de cisto que se desenvolveu sem a presença de pelos desde o início, mas isso a gente não consegue comprovar. Então, ali dentro, tendo o pelo, tendo aquela reação de corpo estranho, vai produzindo um tecido que se chama tecido de granulação, que é um tecido molengo, um tecido doente, que produz secreção. Então aquela região, mesmo quando ela não está inflamada, não está infeccionada, ela pode estar produzindo pus, pode estar produzindo secreção que fica muitas vezes vazando ou pode acumular. E aí vem o principal problema de não se operar o cisto. O que pode acontecer? Ele pode vir a inflamar, formando o abscesso pilonidal, que é quando está inchado, está vermelho, está dolorido, tudo isso. O abscesso, ele tem duas opções, ou ele vai vazar, vai drenar, ou ele pode aumentar. Se ele vai aumentando, o que está acontecendo? Está aumentando o tamanho da cavidade, tornando o cisto mais complexo, e muitas vezes ele vai desenvolver o que a gente chama de sinus, ou seja, um caminho ali, que seria muito parecido com aquele caminho de uma fístula. Então, além daqueles buraquinhos que tem ali no meio, ele vai achar um caminho e vai muitas vezes drenar. Na grande maioria das vezes, esse caminho é para cima, ele vai drenar acima de onde tem esses orifícios, e muitas vezes de um lado ou de outro. É claro que pode ser no meio também, mas muitas vezes ele vai drenar para o lado direito ou para o lado esquerdo, na região das nádegas, às vezes pode chegar na região lombar, pode também ter um caminho descendente, chegando até perto do ânus, o que muitas vezes vai levar a dúvida se é uma fístula ou se é um cisto pilonidal. Mas esse caso que eu estou falando seria então um cisto pilonidal que desenvolveu um sinus e um ponto de drenagem. Nesse ponto de drenagem, muitas vezes pode formar uma elevação ali, um tecido também que parece muitas vezes com uma verruga, e a pessoa não sabe que na verdade é a saída de um processo inflamatório. Ok, então nós já vimos o que pode acontecer se a pessoa não tratar, não operar. Pode acontecer de formar um abscesso, tornar a doença mais complexa, mais difícil de tratar e o tratamento ser mais agressivo. Claro que quanto maior a extensão da doença, maior o processo inflamatório, maior a cavidade, mais complexo é o tratamento. Se a pessoa for fazer a cirurgia aberta, se a doença é mais extensa, vai virar uma ferida extensa, vai virar uma ferida aberta muito grande, com uma recuperação muito lenta e muito difícil. Agora, por que eu falei lá no início do vídeo a questão de retirar ou não? Será que a cirurgia quer dizer necessariamente a retirada do cisto? Não, não necessariamente. Existem outras técnicas que não são a retirada do cisto. Quando a gente retira, a gente está tirando todo o processo que está ali, o processo inflamatório, o tecido de granulação, o tecido ali epitelial que se formou, aquele tecido fibroso, tudo isso vai sair. Mas isso garante que não vai ter recidiva da doença, não vai voltar? Não, não garante. Pode ser que a doença volte mesmo fazendo uma técnica que tire tudo. A técnica que tira tudo pode ser aberta, pode ser fechada. Aberta é que deixa aquela ferida aberta mesmo, que é aquela que vocês já devem ter visto aí, até umas fotos no Google, né? Fica até assustado. Agora, a cirurgia fechada, será que é a melhor opção? Depende. Se a ferida for fechada na região do meio do corpo, a chance de cicatrizar é muito pequena, porque é uma região que tem um fluxo de sangue ruim, que tem tensão e pela literatura o resultado não é muito bom. Então as opções que a gente tem é fechar em outra região, fora da linha mediana, fazer retalhos, entre outros.
Isso seria no caso da retirada da doença. Mas como eu falei, existem opções de tratamento que não envolvem a retirada e nem grandes feridas abertas. Nesse caso, nós vamos falar do quê? Da técnica por vídeo e da técnica por laser. Existem outras técnicas também que não vão necessitar de outros equipamentos, que seria a retirada ali dos pits, curetagem, limpeza e tal. Mas eu estou falando agora do vídeo e do laser, que tem resultados muito bons, sem feridas muito grandes. Nesse caso, então, quando a gente faz a técnica por vídeo, nós vamos entrar com um aparelho de vídeo que é bem fininho, a gente vai entrar dentro da cavidade ou do trajeto, dos sinos, e a gente vai cauterizar o tecido doente ali. Então nós vamos cauterizar o tecido de granulação, nós vamos retirar esse tecido, retirar pelos ali que a gente está conseguindo ver lá dentro, puxar os pelos, a gente vai cauterizando toda essa loja e a gente vai deixar aberto somente os orifícios de acesso da doença. A gente não vai fazer uma grande ferida. Nesse caso, então, a gente não faz a retirada, mas a gente está fazendo uma cirurgia e uma cirurgia com ótimos resultados. Além disso, a gente tem a opção, por exemplo, da técnica a laser, que é uma fibra. A fibra que a gente utiliza seria essa daqui. Nesse caso, ela está enrolada, a gente vai usar a fibra, ó, através dessa ponta, vai emitir um laser radial, ou seja, em volta da fibra, e que vai fazer o quê? Uma destruição desses tecidos doentes também. Antes de nós aplicarmos o laser, a gente vai fazer uma limpeza da cavidade. Então, aquela curetagem, a limpeza que eu falei lá, que seria uma possibilidade de tratamento, com o laser, além de fazer isso, a gente vai aplicar o laser. Então, a gente limpa a loja, tira pelos, tira tudo que puder tirar ali de dentro. Como a gente não tem visão direta, pode ser que permaneça ainda um pouco de tecido e um pouco de pelo ali. Só que o laser, quando ele é aplicado, ele vai destruir esse tecido e também pelos que eventualmente possam estar ali. Então é uma técnica que mesmo sem a gente enxergar lá dentro, tem um resultado muito bom. E, inclusive, é possível combinar as duas técnicas, o laser e o vídeo, quando necessário, seria chamado de LEPSIT. O laser a gente vai aplicar pelos buraquinhos que existem da doença, a gente vai aplicar em todo o trajeto da doença, mas muitas vezes a gente vai fazer pequenos orifícios na pele ali, que seriam semelhantes a buracos de agulha mesmo, e vai introduzir o laser verticalmente. Então a gente entra na pele, introduz ele ali e vai puxando e aplicando o laser para garantir que a gente vai aplicar em toda a região. Agora, essas técnicas que a gente não retira, se aplicam a todos os casos? Claro que não, né, gente? Em medicina, a gente tem que ver qual que é a melhor técnica para cada paciente. Então, a gente tem que ver caso a caso para saber o que é melhor. Por exemplo, a técnica de vídeo ela vai ser melhor quando o trajeto for mais calibroso, quando tiver uma loja, um espaço vazio ali grande. É melhor, porque a gente consegue explorar e a gente consegue cauterizar tudo e a gente tem espaço para usar o vídeo. Já o laser, a gente vai usar nas doenças que são mais finas, com menores cavidades, apesar de que a gente pode usar em doenças maiores também. Quando a gente pega uma cavidade ou uma área maior de cisto, a gente vai fazendo pequenos orifícios para a gente poder pegar toda a área ali com o tratamento do laser. Agora, tem casos que chegam no consultório de um paciente que já operou, ele tem uma ferida aberta que nunca cicatrizou, aquela ferida que não cicatriza de uma cirurgia aberta. Nesse caso, gente, é muito importante a gente entender que isso não é uma recidiva do cisto, isso é uma ferida que não cicatrizou e que muitas vezes tem muito que a gente pode fazer com cuidados de ferida, sem necessidade de uma nova cirurgia. É claro que pode chegar num ponto que precisa de uma nova cirurgia, pode ser necessário cirurgias mais extensas, com realização de retalhos, mas muitas vezes com os cuidados que a gente tem com a ferida, a gente consegue recuperar a cicatrização e fechar essas feridas. Agora tem pacientes que têm uma cicatrização parcial, fica com uma área de ferida aberta, mas por baixo da pele tem um túnel ali, que não seria mais um cisto, mas uma ferida que não fecha, com túnel, com cavidade e que a gente pode precisar, nesse caso, abrir. Aí, nesse caso, não seria a melhor indicação para a gente fazer uma técnica menos invasiva. Às vezes, a gente precisa abrir a ferida novamente para ter uma recuperação da cicatrização. Por isso que eu estou falando, gente, cisto pilonidal é muito importante procurar um profissional experiente que tenha habilitação para tratar esse tipo de doença, porque vai ser muito particular de caso a caso. Não dá para indicar a mesma técnica para todos os pacientes. Espero que o vídeo tenha ajudado a entender por que é necessário operar, por que é necessário tratar e que nem sempre a cirurgia requer a retirada ou grandes feridas. Se o assunto te interessa, confere no meu site, toda semana eu posto textos para você sobre saúde intestinal, sobre cisto pilonidal, sobre doenças orificiais e muito mais. Confere lá. Meu Instagram também, eu posto lá caixinhas de perguntas, que eu respondo as perguntas de você. Se quiser ir lá, se inscrever, tenho certeza que você vai gostar, vai poder mandar sua pergunta também. E fora isso, estou com o TikTok também, se quiser conhecer, vai ser um prazer lá a sua participação. Um grande abraço, você merece tudo de bom, se cuida, cuida bem se você tiver um cisto pilonidal ou ajuda quem tem esse problema compartilhando o vídeo.
Um grande abraço, te vejo na próxima.